Bem, acabamos de ver que as proposições podem ser divididas em simples ou compostas. Para conseguir essas sentenças mais elaboradas, mais significativas, por assim dizer, nós usamos determinadas expressões para unir sentenças, proposições simples. Essas expressões que utilizamos para unir as proposições atômicas, duas ou mais proposições atômicas, chamamos de conectivos lógicos ou operadores. A questão é que o valor lógico de uma proposição composta vai depender de seus componentes e também dos conectivos que nós adotarmos, que nós usarmos. Nas linguagens naturais, vocês vão encontrar diversos conectivos, mas aqui nós estudaremos 5. Não significa que não tenha mais, mas nós veremos estes 5 com mais precisão, que são justamente os que aparecem quando nós pesquisamos pelo cálculo proposicional clássico. O primeiro deles, que vamos ver, é a conjunção, representada pelo símbolo I, tá? Lê-se P, I, Q. Lembrando, o valor de verdade de uma proposição composta vai depender do valor de verdade de cada uma das suas proposições atômicas e do conectivo usado. Mas vamos chegar lá ainda. O outro operador vai ser a disjunção, representado pelo símbolo OU, lê-se P ou Q. O próximo vai ser a condicional, também chamado de implicação, representado por uma setinha. Lê-se se P, então Q. A bicondicional, frequentemente representado por uma seta sim, embora haja outro tipo de representação. Lê-se P, se somente se Q. E por fim, não necessariamente nessa ordem, tá? Poderíamos começar aqui pela negação primeiro, mas enfim. A negação. A negação tem uma série de representações. Aqui nós vamos, pelo menos a princípio, adotar este símbolo aí, ó. Lê-se não P. Vamos entrar em mais detalhes sobre cada uma delas. Inclusive, dependendo da pesquisa que você for fazer, da referência que você adotar, esses nomes aqui, principalmente, podem mudar um pouquinho, tá? E os símbolos, então, nem se fala. Esses aqui, ó, são bem mais difíceis de mudar, né? Se mudar é pouca coisa, você vai reconhecer o que significam. Esses dois aqui, principalmente. Não vi mudança nenhuma. Este aqui da negação, aí às vezes aparece com um tiozinho, às vezes aparece com um tiozinho, às vezes aparece com um apóstrofo, principalmente quando se adota letras maiúsculas. Alguns podem adotar letras maiúsculas para representar as proposições, tá? Alguns podem adotar uma barra assim em cima para representar o complementar. Isso não vem muito ao caso. O que importa mesmo é entender quais são os conectivos e principalmente o que cada um deles resulta no valor de verdade na proposição composta. Vamos lá, então, começando pela conjunção. Bem, a conjunção, né, assim representada, é expressa em português por expressões do tipo e, mas, também, todavia e etc. Muitas outras. O que interessa aqui pra gente é que ela vai unir duas proposições simples. E este é o símbolo adotado, tá? Essas duas proposições aqui a gente pode chamar de fatores, elementos, deixe-me ver aqui outro nome que é bem comum também, componentes. Mais ou menos vamos nos referir frequentemente a elas por esses valores aí, fatores, componentes
ou elementos, tá? São as proposições atômicas que estão envolvidas nessa proposição composta aí pelo conectivo E. Vamos lá, vamos para um exemplo. Olha só, agora a gente vai tentar identificar o valor de verdade de uma conjunção. Repare, Davidson pulou do prédio e morreu. Olha só, a gente pode chamar essa primeira parte aqui de P. Tá? E essa segunda parte aqui de Q. Quais são as proposições P e Q? Proposição P, Davidson pulou do prédio. Proposição Q, Davidson morreu. São as duas proposições. Temos aqui o nosso conectivo. Ó. Certo? Bom, me parece, analisando essa frase, que se isso for verdade e isso for verdade, esta expressão aqui todinha também vai ser verdade. No entanto, se uma das duas partes não for verdade, eu não consigo atribuir um valor de verdade. Ó, Davidson não pulou do prédio. Alguém disse para você, Davidson pulou do prédio e morreu. Aí você não, Davidson não pulou do prédio. Não importa se o Davidson morreu, né? Você acha, isso não é verdade. O Davidson morreu, mas não foi do prédio, ele foi atropelado ali quando estava indo para o instituto. Outra pessoa disse para você, Davidson pulou do prédio e morreu. E aí você sabe, não, peraí, o Davidson pulou do prédio, mas ele não morreu. Obviamente, esta sentença, essa proposição composta, ela não é verdade. Veja que tanto esta primeira quanto esta segunda podem ter seus valores variando. E à medida que os valores variam para cada proposição, dependendo do conectivo, nós temos um resultado final também diferente. Para facilitar, vamos resumir toda essa história em uma tabela verdade para conjunção. Veja só, é bem tranquilo fazer uma tabela verdade. Olha, eu tenho que pegar as proposições atômicas envolvidas, ó, P e Q, certo? Acho que eu vou precisar de mais espaço. E qual é a minha proposição composta? P e Q. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro o que eu falei aí. Ó. Essa proposição aqui toda só vai ser verdade se as duas partes que a compõem também forem verdades. Veja só. O que pode acontecer? Pode ser que a proposição P, Davidson pulou do prédio, seja verdadeira. E pode ser que Davidson morreu, também seja verdadeira. Então, se alguém diz isso para você, Davidson pulou do prédio e morreu, isso é verdade. Mas pode ser que Davidson tenha pulado do prédio e não tenha morrido. Aí, se alguém diz para você, Davidson pulou do prédio e morreu, bom, isso é mentira, isso é falso. Por outro lado, pode ser que algum infeliz diga para você, Davidson pulou do prédio e morreu. Só que você sabe que Davidson não pulou do prédio. Ele morreu sim, finalmente. Mas, obviamente, esta expressão aqui, Davidson pulou do prédio e morreu, ela é falsa. Por fim, pode ser que nenhuma das duas coisas, obviamente, sejam verdadeiras. E aí, por óbvio, eu espero que, se perceba que isso aqui será falso. Pessoal, é de extrema importância perceber esta valoração aqui, ó, para a conjunção.
Espero que tenha ficado claro como a gente vai fazer as tabelas verdades. Isso não é muito difícil. Em suma, nós vamos pegar cada uma das proposições e vamos analisar os valores de cada uma, que cada uma podem assumir e as combinações que vão ser formadas, certo? Por exemplo, se temos apenas duas proposições, eu tenho uma proposição P. Ela pode assumir dois valores de verdade que nós sabemos bem quais são e não podem ser outros. Ela só pode assumir dois valores de verdade. E temos uma proposição Q que também só pode assumir dois valores de verdade. Quantas opções, quantas combinações nós temos? Na verdade, isso não é bem uma combinação, isso é um arranjo. Mas, enfim, temos 4, 2 vezes 2, 4 possibilidades. Ou seja, a nossa tabela vai ter exatamente 4 linhas. Quando as duas são verdadeiras, quando as duas são falsos, ou quando uma é verdadeira e a outra é falsa, né? E vice-versa. Enfim, essa parte aqui da contabilização, embora felizmente seja extremamente simples, não é pertinente ao nosso assunto, até porque a gente não vai se embolar com isso aí, eu acredito, tá? Vamos mais para frente estabelecer uma regrinha bem simplesinha. Por outro lado, observe que algumas pessoas ficam tentadas a ficar estabelecendo relações entre a linguagem natural e a conjunção. Felizmente, isso aqui é bem compreensível, não é? Ficou bem bagunçado aqui, mas enfim. É bem compreensível e é aceitável. Infelizmente, essas relações elas podem ser equivocadas ou perigosas e podem gerar algumas confusões. Por exemplo, repare aqui comigo. Vou fazer outra tabela, tá? Vou usar R, vou usar P e Q. Esquece lá o Davidson por enquanto. Esquece o Davidson pulou do prédio. Ó, P, Q. Ô, animal, tá difícil, hein? Tá difícil. P, Q. P e Q, Q e P. Concordam comigo que P e Q são comutativas, não importa a ordem que eu pegue o P e o Q? Não importa. O valor de verdade da proposição P e Q e da proposição Q e P é o mesmo, pois depende unicamente dos valores de verdade das suas proposições atômicas. Só será verdade, e aí eu espero que vocês se lembrem disso, a conjunção P e Q só será verdadeira quando ambas as proposições atômicas forem verdadeiras. P e Q só é verdade se você tiver verdade e verdade. Enfim, e repare, elas são comutativas. Você pode trocar a ordem das proposições aqui que não altera o valor. É a mesma coisa, é o mesmo resultado. Porém, quando a gente fica forçando essa associação à linguagem natural, algumas discrepâncias podem acontecer. Por exemplo, parece natural que você represente Davidson pulou do prédio e morreu por P e Q. E isso aí faz sentido. Davidson pulou do prédio e morreu. Agora, se você escrever P, Q e P, Davidson morreu e pulou do prédio. Bom, fica uma coisa meio estranha, né? Eu suponho que na linguagem natural
obviamente isso seja falso. O infeliz não pode morrer e depois pular do prédio. Tudo bem? É só uma observação de como isso pode resultar em determinadas confusões. Mas a gente não vai ficar se apegando à linguagem natural. O que a gente quer com a lógica formal é justamente perder todas essas ambiguidades e ter uma linguagem mais objetiva e, de preferência, livre de equívocos, por assim dizer. Outra informação importante é que, olha, vou pegar esses dois aqui como exemplos. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar em alguma coisa. Bem, vamos lá. Vamos assassinar o Dayson de novo. Vou pelo menos tentar dessa vez. Olha só. Como eu estava dizendo, na primeira opção aqui, ó, a gente tem uma relação temporal entre o primeiro acontecimento e o segundo, que torna na linguagem natural a opção Q e P falsa, certo? Ou seja, na linguagem natural, essa relação temporal entre um evento e outro vai tornar essa segunda opção aqui falsa. Mas lembrando, na formalização, no cálculo formal, no cálculo proposicional clássico, P e Q são comutativas, tá? Não tem diferença, vão ter o mesmo valor. Infelizmente, na linguagem natural, esse tipo de relação aqui vai tornar essa segunda opção falsa. Aí, para deixar claro também que, apesar de nós termos dito que expressões do português, como e, mas, também, todavia e muitas outras, tenham o mesmo valor de conjunção, algumas nuances da linguagem são perdidas quando eu faço a formalização. Por exemplo, Davidson pulou do prédio e sobreviveu. Aqui nós temos, ó, eu vou chamar de P, como a gente já tinha, e essa aqui eu vou chamar de R, tá? Qual que é a proposição R? Davidson sobreviveu. Então aqui eu tenho P e R mais uma vez. As duas estão sendo ligadas por uma conjunção. P e R. Veja, eu posso formalizar ambas as expressões por P e R. E não tem problema nenhum aqui, porque a sequência temporal é a mesma. Só que eu imagino que vocês sejam capazes de perceber que tem uma diferença de significado, né? Ou pelo menos de expectativa, por assim dizer. Ó. Davidson pulou do prédio e sobreviveu. Dependendo da forma como a gente falar, pode... Nossa, Davidson pulou do prédio e sobreviveu. Ele estava fazendo, ele disse que ia sobreviver e sobreviveu. Nessa segunda aqui, ó, Davidson pulou do prédio, mas sobreviveu. Tem uma expectativa subjetiva aí nessa frase, não tem? Que não foi, nesse caso, ela não foi atendida. Vocês esperavam que o infeliz morresse, mas o desgraçado sobreviveu. Então, só para deixar claro que, apesar de nós ficarmos fazendo essas associações entre a linguagem natural e a linguagem proposicional, tem certas significâncias que são perdidas, tá? Não dá para ficar perfeito. Bom, de qualquer forma, eu fico me confundindo nessas coisas aí. E aí, para finalizar, finalmente acabar aqui com a conjunção, que eu espero não ter confundido vocês, porque ela deve ser fácil mesmo. Isso aqui é fácil, tá? Simples assim. Resumindo, uma conjunção só vai ser verdadeira se as suas proposições forem todas verdadeiras, as suas proposições atômicas, tá? E aí, só para fixar um pouquinho mais, se nós interpretarmos o P e o Q, voltando aqui, ó, para P e Q, como conjuntos, a mania de escrever esse maldito P, desgraçado. Nós conseguimos relacionar a conjunção
conjunção com a linguagem de conjuntos correspondente à intersecção, aquela operação que a gente chamava de interseção, interseção entre dois conjuntos, ó, A e B, tá? Só que nesse caso aqui a gente chamou por letras minúsculas, então seria a interseção entre P e Q, ó, conjunto P e o conjunto Q. Onde é que está a verdade aqui? Onde é que isso ocorre? Ocorre aqui, ó, na intersecção. Isso só é válido nesse pequeno pedacinho aqui, tá? Vamos montar a tabela verdade e fazer uma associação de áreas. Veja, P interseção Q. Olha só, quando eu monto a tabela verdade, que ficou muito grande, vou fazer aqui, ó. Ótimo. P, Q, P, I, Q. Ó, até o símbolo é parecido, né? Sim, ó, cuidado. Esse é ó, aqui ficou horrível. Minha letra tá uma tragédia. Ai, feliz, maldito. Ó, esse aqui é a conjunção, tá? Não confunda a conjunção com o símbolo de interseção, embora eles sejam correspondentes aqui na linguagem de conjunto. Vamos lá. Primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Quarta linha. Ó, verdadeiro, primeira linha. Falso, falso, falso. Onde estariam essas linhas aqui na linguagem do conjunto? Vocês devem concordar comigo que a primeira linha é esse local aqui, ó, o local da interseção. Primeira linha da nossa tabela verdade ali. Não convém decorar, tá? As linhas ali, convém que vocês decorem esses valores aqui, esses resultados, que vocês entendam que a conjunção só vai ser verdadeira quando ambos os valores forem verdadeiros. Mas não tem que ficar sempre nessa ordem aqui não, tá? Se você quiser trocar, colocar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e inverter tudo, não tem problema. Eu estou fazendo essa associação aqui com essa tabela que está aqui. Por isso que eu estou dizendo primeira linha, e isso é importante. A conjunção ocorre correspondentemente em conjuntos nessa parte aqui da interseção, onde os dois conjuntos se encontram. Um elemento que está aqui, ele tanto pertence ao conjunto P e também pertence ao conjunto Q. Ou seja, é verdade que esse elemento pertence a P? É verdade. É verdade que esse elemento pertence a Q? É verdade. Então, aqui, ó, é verdade para as duas coisas, é verdadeiro. O elemento que está aqui, ó, ele é o elemento dessa segunda linha aqui, ó. Tá? Ele é o elemento dessa segunda linha. Ele só é verdadeiro para o P. Esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto P, mas ele não pertence ao conjunto Q. Então, o valor para o Q aqui seria falso, certo? Ó, essa segunda linha. P é verdadeiro, Q é falso. O resultado da nossa conjunção é falso. Aqui seria o nosso elemento ali da... meu Deus do céu, mas tá feio, hein, meu filho? Tá demais, tá que tá. Que elemento é esse? Ele não é pertencente ao conjunto P e é verdadeiro para o conjunto Q. É esse aqui da nossa terceira linha. E por fim, temos aqui o complementar, que não é nem P e nem Q, ou seja, falso para os dois. Enfim, demorou demais, vamos acabar com a conjunção.